Nos próximos 4 segundos você pode descobrir algo que muda completamente a forma como você vê o café. Existe um detalhe invisível que decide se a sua xícara será incrível ou completamente sem graça, e quase ninguém percebe isso. Não é apenas o grão, não é apenas a torra, e também não é apenas a cafeteira. A verdade surpreendente é que o café perfeito depende diretamente da física. Sim, a mesma física que explica o movimento das galáxias e das partículas também controla o aroma, o corpo e a intensidade da bebida mais consumida do planeta depois da água. E antes de revelar como isso funciona, se inscreva agora no canal, porque aqui você descobre os segredos científicos escondidos nas coisas simples do dia a dia. Agora prepare-se, porque depois de entender isso, talvez você nunca mais prepare café da mesma forma. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que o segredo de um bom café estava apenas na qualidade do grão. Cafés especiais, origem controlada, torra fresca e moagem adequada realmente fazem diferença. Mas cientistas e especialistas descobriram algo ainda mais interessante. A maneira como a água interage com o café moído é um processo governado por leis da física extremamente precisas. Temperatura, pressão, tamanho das partículas e tempo de contato determinam quais moléculas de sabor serão extraídas. O café possui mais de 1000 compostos químicos responsáveis por aroma e sabor, e a forma como cada um deles aparece na bebida depende diretamente de como a física controla o processo de extração. Quando a água quente entra em contato com o café moído, começa um processo chamado extração. Nesse momento, as moléculas presentes dentro das partículas do café começam a se dissolver na água. Primeiro, aparecem compostos mais leves, geralmente responsáveis pela acidez da bebida. Depois surgem os açúcares naturais que trazem equilíbrio e doçura. E por último, aparecem compostos mais pesados e amargos. Se a água passar rápido demais pelo café, apenas os compostos iniciais são extraídos e a bebida fica fraca e ácida. Se a água permanecer tempo demais, compostos amargos dominam o sabor. Esse equilíbrio delicado é controlado pelas leis da física que regulam o movimento dos líquidos. Dentro de um filtro de café, existem milhões de pequenas partículas de pó empilhadas umas sobre as outras. Entre elas, existem espaços minúsculos por onde a água precisa passar. Esse fenômeno é estudado pela física dos fluidos, o mesmo ramo da ciência que analisa o movimento dos rios, do ar na atmosfera e até do sangue no corpo humano. No preparo do café, esse processo é chamado de percolação. A água precisa atravessar o pó de forma uniforme para extrair os compostos do café de maneira equilibrada. Quando isso não acontece, partes do café recebem muita água, enquanto outras quase não recebem nenhuma. Esse problema é conhecido pelos especialistas como canalização. Quando um pequeno caminho se forma dentro do pó, a água passa sempre pelo mesmo lugar, ignorando outras áreas do café. O resultado é uma bebida inconsistente, com partes subextraídas e outras superextraídas. Por isso, baristas costumam despejar a água em movimentos circulares ou mexer levemente o café durante o preparo. Esse movimento ajuda a distribuir a água de forma mais uniforme e melhorar a extração. Outro fator extremamente importante é a moagem do café. Quando o grão é moído, ele se transforma em milhares de partículas de diferentes tamanhos. Essa distribuição influencia diretamente a velocidade com que a água atravessa o pó. Moagem muito fina cria resistência e faz a água demorar mais para passar. Moagem muito grossa permite que a água atravesse rápido demais. O ponto ideal depende do método de preparo, mas sempre busca criar um fluxo de água equilibrado
que permita extrair os sabores na ordem correta. A temperatura da água também exerce um papel fundamental nesse processo. A maioria dos especialistas recomenda preparar café com água entre 90 e 96 graus Celsius. Esse intervalo não é aleatório, ele é baseado em estudos de termodinâmica que mostram como o calor influencia a dissolução de compostos químicos. Temperaturas muito baixas não conseguem extrair adequadamente os óleos aromáticos do café. Já temperaturas muito altas podem extrair compostos amargos em excesso, prejudicando o equilíbrio da bebida. Além da temperatura, existe outro fenômeno interessante chamado difusão molecular. Depois que os compostos são liberados das partículas do café, eles precisam se espalhar uniformemente na água. Esse movimento acontece naturalmente porque as moléculas tendem a se deslocar de regiões de maior concentração para regiões de menor concentração. Esse processo é responsável por espalhar o aroma e o sabor do café por toda a bebida. No preparo do expresso entra em cena outro princípio físico muito importante: a pressão. Máquinas de expresso empurram água quente através do café moído, utilizando cerca de 9 bares de pressão. Isso equivale a 9 vezes a pressão atmosférica. Essa força faz com que a água atravesse o café rapidamente, extraindo óleos aromáticos e compostos solúveis em poucos segundos. É esse processo que cria uma bebida intensa e concentrada. A famosa crema que aparece sobre o expresso também tem explicação científica. Durante a torra do café, forma-se dióxido de carbono dentro dos grãos. Quando a água pressurizada entra em contato com o café, esse gás é liberado e forma microbolhas que ficam presas em uma mistura de óleos e líquidos. Esse fenômeno cria a camada dourada e cremosa que caracteriza um expresso bem preparado. Falando em torra, o próprio processo de torrar café envolve transformações físicas e químicas complexas. Durante a torra, ocorrem reações chamadas de reações de Maillard e caramelização. Essas reações criam centenas de novos compostos aromáticos responsáveis por sabores que lembram chocolate, caramelo, nozes e frutas. Ao mesmo tempo, o grão se expande e se torna mais poroso, facilitando a extração quando ele entra em contato com a água. Existe ainda um momento muito importante durante o preparo do café coado, chamado bloom. Quando a água quente toca o café recém-moído, ocorre uma liberação intensa de dióxido de carbono preso dentro das partículas. Por isso, muitos baristas adicionam primeiro uma pequena quantidade de água e esperam alguns segundos antes de continuar o preparo. Esse processo permite que o gás escape e melhora o contato entre a água e o café, resultando em uma extração mais eficiente. Outro detalhe que poucas pessoas sabem envolve a composição da água utilizada no preparo. Água completamente pura não é ideal para fazer café. Minerais como magnésio e cálcio ajudam a dissolver compostos aromáticos presentes no café. Estudos publicados no Journal C. AV, Agricultural and Food Chemistry, mostram que a composição mineral da água pode alterar significativamente o sabor final da bebida. Até mesmo o aroma do café possui uma explicação física fascinante. Quando você sente o cheiro de café fresco, está percebendo centenas de moléculas aromáticas que evaporam da bebida e viajam pelo ar até alcançar o seu nariz. Esse processo envolve evaporação e difusão de compostos voláteis, fenômenos estudados pela física e pela química dos gases. Pesquisadores da Specialty Coffee Association explicam que o preparo do café pode ser medido através de 2 fatores principais. O primeiro é a concentração de sólidos dissolvidos na bebida. O segundo é o rendimento de extração, que indica quanto do café foi dissolvido na água. Em geral, especialistas consideram ideal
quando entre 18 e 22% da massa do café é extraída durante o preparo. Valores abaixo disso indicam subextração e valores acima indicam superextração. Talvez o mais impressionante de tudo seja perceber que uma bebida tão simples envolve conceitos de termodinâmica, mecânica dos fluidos, química e ciência dos materiais. Cada xícara preparada corretamente é o resultado de um equilíbrio delicado entre calor, pressão, movimento da água e dissolução de moléculas aromáticas. Pesquisas conduzidas por cientistas como Christopher Hendon, conhecido por estudar a ciência do café, mostram que compreender esses princípios pode melhorar a consistência da bebida e até reduzir desperdício de grãos. Ajustando moagem, proporção de café e fluxo de água, é possível extrair mais sabor utilizando menos café, simplesmente aplicando conhecimento científico ao preparo. Da próxima vez que você preparar café, observe com atenção o que acontece dentro da sua xícara. Veja a água atravessando o pó, sinta o aroma se espalhando pelo ambiente e perceba que naquele momento várias leis fundamentais da física estão trabalhando juntas para criar aquela bebida. O café não é apenas um hábito diário, ele é um pequeno experimento científico acontecendo todos os dias dentro da sua cozinha. E talvez a parte mais fascinante seja perceber que algo tão comum pode esconder uma complexidade científica tão incrível. Porque às vezes a ciência mais impressionante não está apenas nos laboratórios ou telescópios. Ela também está presente nas pequenas coisas que fazemos todos os dias, como preparar uma simples xícara de café.